bem-vindos à edição número 235 do Posto Emissor. Estamos a 30 de abril de 2025, no estúdio em Paço de Arcos. O meu nome é Paulo André Cecílio e comigo está um dos artistas mais célebres e celebrados da música portuguesa. Nascida a 10 de fevereiro de 1963, em Setúbal, subiu pela primeira vez a um palco com apenas 5 anos de idade, viveu na Alemanha, gravou canções como Aguenta-te com esta, Estupidamente Apaixonado, Chama o António, Olhos d'Água, O Coração Não Tem Idade. Conseguiu comer uma melancia em menos de um minuto e é um fervoroso adepto da sua vitória. No cartão de cidadão assina como António Manuel Neves Ferrão, o mundo conhece-o como Toy. Bem-vindo ao podcast da Blitz. Olá Paulo, muito obrigado, bom dia e bom dia também ao nosso João que está ali no som, que é importante, não é? Senão as pessoas depois não nos ouviam, não é? Importante não esquecermos os operários que fazem isto funcionar. Ora, muito bem, sempre quem trabalha, quem constrói. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Já no congelador e vai fazer amor. Vamos começar pelo grande tema da atualidade. Durante o apagão de segunda-feira, aproveitaste para tirar a cerveja do congelador? Aproveitei para perceber que logo de manhã o carro tinha sido assaltado e que me roubaram a minha guitarra, os meus in-ears. Espera, como assim? Não estava à espera desta. É fácil, eu estava no dia, portanto, nós fomos fazer a festa de Belmonte na 25 de Abril, tivemos trabalho em Severo de Voga e Lamego no dia 26, tivemos trabalho no dia 27 em Melgaço e tivemos trabalho no dia 28 ali, como é que se chama? A Aguada de Cima, perto da Mialhada. Mas antes de ir para a Aguada de Cima, que foi no dia 28, dia do apagão, eu dormi no Porto porque nessa manhã fui fazer a Praça da Alegria da RTP. E no hotel Holiday Inn, mesmo em frente ao hotel, eu deixei a viatura com a mala do carro cheia, porque já falei que tinha estado em Melgaço nos Alvarinhos, tinha estado em Lamego na Quinta da Pacheca, portanto a mala ficou um bocadinho ajojada de caixas, mais as nossas malas de viagem, porque foram muitos dias fora de casa. E então a guitarra, as coisas mais pequenas, pulas no banco de trás do carro, porque aquilo tem vidros escuros e não se vê. Esqueci-me de um pormenor, o computador estando lá, aquilo tem lítio e portanto eles acho que andam armados com, entre aspas, com umas coisas quaisquer que detectam lítio. E portanto quando sai do hotel às 8h15 da manhã, chega ao carro, tem o vidro de trás amassado e umas coisas roubadas. Sapatos a dizer Toy, feitinho bonito, uma guitarra, uns in-ears a dizer Toy também, uns fones já muito fizeste personalizados. queixa? Fiz logo queixa à polícia na altura, porque é importante nós participarmos, até porque o computador tem coisas como o SAFT da faturação que preciso de justificar nas finanças, na contabilidade, porque é que já não tenho o SAFT e portanto ainda não sei como é que vou resolver, não tive tempo, ainda não me sentei em casa a perceber e a pensar como é que vou resolver. Deixa se encontrarem uns sapatos a dizer Toy à venda numa feira qualquer. Ou uns in-ears também a dizer Toy. E que aquilo só serve mesmo nos meus ouvidos, que são feitos à medida. Agora deixa-me só rapidamente dizer, logo a seguir vou para a Praça da Alegria fazer não sei o quê, porque depois houve o apagão e não sei quem é que viu o programa nesse dia. E portanto foi mesmo um assalto em vão. Mas sim, almocei com o chefe Marco Gomes e com a chefe Lídia no restaurante Stramontana em Gaia, porque aproveitei para almoçar descansado. Não havia fogão elétrico, mas havia gás e havia também lume à séria, à Transmontana, e portanto também comi muito bem esse almoço. E depois arranquei dali com um bocadinho de stress, porque não conseguia comunicar com ninguém e não sabia se iria haver concerto ou não. O que é certo é que não há nada como ir ao sítio. E chegámos lá e havia luz na aldeia onde nós tocámos, em Almas da Ariosa, perto de Aguada de Cima. E depois jantámos muito bem no Capador, um leitãozinho, e portanto fizemos um grande concerto, toda a gente ficou feliz e passou ao lado um dia de apagão. Tu já levas mais de 40 anos de carreira. São 4 décadas de luz ininterrupta ou também houve apagões? Houve apagões, com certeza, houve apagões, principalmente na vida pessoal. Na vida profissional, eu diria que esta eletricidade não é apenas de interruptor e lâmpada, também tem fluorescente, também tem LED, portanto eu tenho aqui várias vertentes: o facto de ser cantor, o facto de ser produtor, autor, compositor e músico. Ou seja,
às vezes, digamos que a luz principal, que é o cantor, de vez em quando pode ficar desligada durante uns tempos, mas está sempre uma luzinha de presença. Essa luz de presença é a minha composição. Por exemplo, na pandemia, eu fui muito mais compositor do que teria sido se não tivesse havido pandemia. Só para uma novela da SIC, o Amor Amor, construí 40 canções. Estamos a falar 40 letras, 40 músicas para uma novela, portanto, para as personagens cantarem essas canções. E depois, logo a seguir, também para o Lua de Mel, fiz mais 10. E portanto estamos a falar aí num curto espaço de tempo 50 canções. E isto não só fazê-las, como enviar para a casa dos músicos os instrumentais já mais ou menos preparados e o arranjo feito para eles tocarem e gravarem cada um em sua casa. Na pandemia não nos juntávamos. E portanto, digamos que esse apagão, entre aspas, como cantor, acendeu muito como compositor-autor, ou como arranjador ou produtor. E portanto, sei lá, eu acho que a luz que começou a brilhar a sério foi no Festival RTP da Canção 1990. Que já lá chegaremos. Eu acho que aí foi o primeiro brilho forte da luz. Depois houve, obviamente, entre 90 e 2025 houve alguns, não diria apagões, mas houve alguns momentos de descanso de luz. Ainda bem que falaste sobre o teu processo de composição, ou melhor, vais falar agora mais detalhadamente sobre o teu processo de composição, mas puxaste essa brasa. O que é que te leva a rejeitar uma canção e a colocá-la na gaveta? Eu não tenho canções de gaveta. Nada, zero. Zero. Todas as ideias dão uma canção. Dão. Por exemplo, eu não tenho tempo para ter coisas na gaveta. Porquê? Porque as encomendas são tantas, eu tenho é que dizer que não vou ter tempo para fazê-las. Quando tenho que compor para mim, normalmente há dois tipos de formas de estado de alma, que é inspiração ou transpiração. Portanto, ou acordamos com umas ideias magníficas, ou então não temos ideias nenhumas e de repente alguém nos diz assim: tens de gravar para a semana. Isto aconteceu muito, por exemplo, para a novela, que era para outros cantores. E então eu lia a sinopse, lia aquilo que fazia a personagem, ou o personagem neste caso, e pronto, e depois escrevia mediante aquilo. Chama-se compor, não com inspiração, mas com transpiração. É trabalho. A inspiração não é trabalho nenhum, nós acordamos e parece que a canção já cá está. É só debitá-la antigamente para um gravadorzinho, hoje o telemóvel substitui uma série de coisas. É pegar na guitarra ou no piano e chegar ali e dizer: é isto, pronto. Assim que eu tenho o tema da tal inspiração no telemóvel, parto logo para gravar. Ao fim está gravado, entrego, ou liguei a editora, tenho aqui mais uma coisa para lançar. Ou fica lá durante um tempo para ser lançado depois. Agora, gaveta não tenho. O que fica lá na editora já está previamente apto para ser lançado. Mas não. Há alguma canção das tuas que tenha sido mais difícil, todo esse trabalho, que tenha durado mais até estar perfeita como tu querias? Há um álbum que se chama É Só Sexo, que é um álbum diferente daquilo que as pessoas estariam acostumadas a ouvir. E é muito ousado. Atenção, o sexo é uma metáfora daquilo que é. Pá, quando nós dizemos, estão-nos a lixar, não é? Portanto, isto é uma metáfora, e todo o álbum tem metáforas. Portanto, se ouvires, as letras são politicamente ativas. Eu diria que é um disco de intervenção e que tem uma musicalidade e uma sonoridade diferente da habitual. Foi o álbum que menos vendeu. Mas isto tem uma explicação, é fácil. Não porque se calhar hoje é atual. Há pessoas que me pedem para cantar alguns temas desse álbum porque estavam atentas. Mas há uma coisa muito fácil de explicar. É que nós temos eu não diria áreas musicais, porque isso é tudo muito relativo. Porque se nós ouvirmos ela fugiu, ele foi atrás, ela despiu e ele a satisfaz, também não estamos muito longe daquilo que poderia ser uma cantiga brejeira. No entanto, estou a falar de chutos. Isto não tem nada contra, nem é depreciar coisa nenhuma. É apenas dizer que é a forma e a maneira como as coisas são apresentadas ao público. Se tu pegares numa canção e apresentares ao público nas rádios locais e nas possibilidades que tu tens de apresentar o teu trabalho ao público, mas que não chegues a determinados, eu diria, rádios elitistas ou que só têm um tipo, ou não sei, percebe? O que divide no fundo não é o conteúdo, é a forma como ele é apresentado. Tu em 1995 disseste à Visão: para saber brincar com brejeirice é preciso ter cultura. Com certeza. Queres melhor exemplo do que Manuel Maria Barbosa de Bocage? Um dos melhores poetas de sempre. Eu comparo muito com o Fernando Pessoa, embora as pessoas só conheçam Bocage da sua brejeirice. No entanto, ele tem poemas seríssimos e muito bonitos e muito
O Bocacho foi um homem que morreu com 30 e tal anos, portanto foi um trabalho muito intenso durante muito pouco espaço de tempo. E ele é o melhor exemplo disso que eu disse à Visão. Isso é um facto, quer dizer, não. Cultura é importante, educação é importante, sabedoria é uma mistura de cultura com trabalho durante a nossa vida. É tentarmos perceber a história, e quem não conhece a história sujeita-se a repeti-la, como toda a gente sabe, e portanto é preciso sabermos tudo aquilo que aconteceu. Eu costumo dar o melhor exemplo e o mais simples de todos. Tu, se queres saber, se tu vês uma pedra no chão e vais descalço, lhe des um pontapé, sabes que dói, tu não voltas a dar um pontapé numa pedra descalço, porque já te aconteceu. A não ser que seja masoquista. Com certeza, mas o masoquismo também faz parte da nossa sociedade. Mas em circunstâncias normais, mas há muitos masoquistas, até politicamente falando, mas em circunstâncias, nomeadamente algumas, o ser que eu mais admiro e mais amo, que é a mulher, que eu acho que se Deus existe só podia ser mulher, não pode ser homem, tem que ser mulher. Eu acho que a Igreja criou Deus masculino para reequilibrar a sociedade, porque nós não somos realmente grande coisa. As mulheres são muito mais fortes, sempre mais sentido de responsabilidade, se ficam adultas mais cedo, mais de sofrimento, sabem sofrer de uma forma diferente. Eu era incapaz de ter um filho. Eu vi o meu primeiro filho nascer, era incapaz. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que há algumas mulheres que só não, ou são masoquistas, ou não conhecem o passado para serem de direita. Percebes o que eu estou a dizer? Uma mulher que não podia ter passaporte, que só viajava com a autorização do marido, que era um ser de segunda. Naquele regime, a mulher era um ser de terceira, diria mais. Eu acho que havia animais de domésticos que eram mais bem tratados que as mulheres. No entanto, ainda há mulheres que acham que aquilo é que era bom. Portanto, ou é masoquismo ou é falta de informação. Mas isso também, se calhar, temos aqui um país onde de 4 em 4 anos há eleições quando não é de ano a ano, não é? E provavelmente temos muito pouco tempo para educar, porque o tempo todo é para campanha eleitoral, e campanha eleitoral não educa coisa nenhuma. Porque as pessoas estão preocupadas em ganhar para depois fazer trabalho. Pronto, eu acredito que sim. Só que não têm tempo de fazer trabalho, porque o escrutínio agora é muito forte. E eu digo já, eu para a política não ia. Eu já desviei o assunto, não é? Mas podemos meter-nos na política, porque eu também ia fazer perguntas sobre isso. Mas estás à vontade. Tu em Portugal tens sido uma das mais ativas vozes contra o que se está a passar na Palestina. Sim, já fui convidado para lá ir. Recentemente, vamos voltar a isso daqui a pouco, mas deixa-me só terminar. Recentemente, uma banda irlandesa que são os Kneecap atuaram no festival de Coachella e acabaram fortemente criticados pelas suas mensagens pró-Palestina exibidas durante o concerto. A Kehlani, uma cantora norte-americana da R&B, foi proibida de atuar na Universidade de Cornell em Nova Iorque por causa das suas posições pró-Palestina. Já tiveste algum problema de maior por demonstrares esse teu apoio? Não, felizmente não. Até porque eu sou um homem de paz. E a minha referência na vida, pela minha educação, pela minha forma de estar e pela minha família, porque tenho filhos e tenho uma neta, e a minha preocupação não sou eu. A minha preocupação já é mais a minha neta até. Porque eu acho que a minha neta a sua geração vai sofrer um bocadinho com esta violência que está a acontecer, que é inacreditável como é que se mata porque há interesse de qualquer coisa. A questão da Palestina é uma história muito... Nós sabemos que a ONU foi formada em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Sabemos que os países que formam a ONU são todos eles fabricantes de armamento. Sabemos que depois ninguém queria aquele povo, o povo judeu, ninguém os queria no seu país, e portanto arranjou-se ali um bocado de terra para um povo tão sofrido e tão maltratado pelo nacionalsocialismo, pelos nazis. E bem, mas depois esse povo se calhar revelou-se um bocadinho, como é que é dizer, demasiado ambicioso, e começou ocupando terra, etc. Também percebo que o Hamas não é flor que se cheire. Eu não estou aqui a defender uma organização terrorista. Mas agora pergunto eu, então em Espanha, se a ETA, como tu desse o atentado, nós íamos matar os espanhóis todos? Portanto, a ETA era uma organização terrorista em Espanha, que fazia coisas horrendas para defender naturalmente algo que quereriam defender, alguma independência, alguma situação. Mas eram espanhóis e, portanto, há uma organização terrorista em Espanha, vamos arrasar a Espanha. Há uma organização terrorista na Palestina, vamos arrasar a Palestina. É só fazer esta comparação e tentar perceber o que é que se passa. Estamos a falar de crianças, não têm culpa de ter nascido. Uma criança não é... Agora, e que nem sequer tem nenhuma ideologia política ainda. Não tem. E pior do que isso,
é que isto é um incentivo ao ódio, porque há sempre quem vá sobreviver a isto. E essas crianças que vão sobreviver a isto, as que ainda não foram assassinadas é o termo, as que vão, isto choca-me falar nisto, as que vão sobreviver a isto vão criar 1001 Hamas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. As organizações terroristas nascem pelo ódio. Portanto, as guerras não se resolvem pelo ódio, resolvem-se pela diplomacia. Mas há pessoas que pensam que são eternas, porque nós temos uma durabilidade equilibrada em 75 anos, não é? Mais ou menos. Vamos fazer aqui uma estatística. E há pessoas que acham que são eternas, porque o indivíduo que tem aquela ambição toda, que faz aquilo tudo, ele vai morrer um dia. E quem é que vai sofrer depois com os amassos do futuro? São os filhos desse e os netos desse, que provavelmente nem têm culpa e que se vão revoltar, e que depois há as guerras, depois há as lutas, e portanto isto nunca mais vai acabar se não houver diplomacia, se as pessoas de uma vez por todas não conversarem e não disserem, pá, vamos fazer, sim senhor, estas pessoas que merecem, porque eles, as mulheres andam de burca, não interessa, é o problema deles, ok? Então eles fazem o Estado palestiniano e deixem-se ficar com o país Israel, está tudo certo. Mas aceitem, por amor de Deus, que as pessoas têm o direito à sua liberdade interna. E isso é uma coisa que não está a acontecer. E o mundo, que fala tanto do que está a passar na Ucrânia, e parece que ninguém se preocupa com o que está a passar na Palestina. E quando aquilo que se passa na Ucrânia... E agora, mais recentemente, com o que está a passar em Caxemira. Pois, exato. Pois. Mas repara, por exemplo, a guerra da Ucrânia. O Putin é um imperialista, todos nós sabemos. Portanto, há o perigo de invadir, não sei o que, não é? Mas a questão é que esta guerra poderia ter sido muito evitada. Era só respeitar o acordo de Minsk. E vão ler, porque eu não me apetece estar a explicar. Mas então essa parte de já te terem convidado para tocar na Palestina? Não foi para ir à Palestina. O meu filho trabalha em cinema, portanto tem várias pessoas ligadas a documentários, etc. E uma amiga dele que lhe disse, o teu pai desceu uma série de elogios, ela está a fazer um livro e um documentário sobre a Palestina e pediu ao meu filho, portanto, se podia comunicar depois comigo para falar comigo e para me levar à Palestina para ir lá com ela. Está assim, vamos ver. Fugindo agora um bocadinho à política, vamos viajar no tempo, até 1963. Como é que foi a tua infância? Eras um miúdo sossegado, um miúdo traquina? Ser um bandido. Desenvolve. Então é assim, eu lembro-me. Eu usava óculos porque eu tenho falta de vista. Eu uso lentes de contacto, tenho estigmatismo. E foi descoberto aos 3 anos que eu via mal. Comecei a usar óculos. Então, só para tu perceberes isto, eu ia para a quinta, ou seja, eu vivia já na parte final da cidade, já entre cidade e campo, hoje onde era a casa dos meus pais. E então, a seguir ali à Praça do Brasil em Setúbal, havia a Estrada dos Ciprestes e depois havia a Quinta da Algaria, que era uma quinta. E nessa quinta nós íamos brincar, jogar a bola. Depois fizemos os Jogos Juvenis em 1970, que era o Fernando Marques, que era o recordista de salto à vara do Sporting, que vivia ali na quinta e formou um grupo de jovens e fizemos os Jogos Juvenis de Setúbal, foi muito giro. E então nós íamos para a quinta brincar. Só para tu perceberes, um dia o meu pai, a minha mãe ia-me chamar, eu nunca ia para casa. Até quase a como é natural com todas as crianças. Como todos. Quando o teu pai vier, o teu pai é que vem, não sei o quê, o teu pai é que vai buscar, quer lá saber. Forte, o rapaz sempre muito forte. Então, quando meu pai chegou para me buscar, já muito zangado por eu não ter ido obedecer à minha mãe, olhou e viu, eu estava a jogar na baliza e tinha uma pedra de um lado para fazer a marca da baliza, e do outro lado não havia mais pedras, pus os óculos, que eram caríssimos naquele tempo, ainda são, hoje óculos é uma coisa cara. Ok, os óculos são muito caríssimos, apanhas aos óculos de chão? Não apanho, fechava as mãos, não apanho, portanto fui a toque de caixa para casa, porque além de não apanhar os óculos, quando o meu pai insistiu demasiado, eu percebi que a coisa ia correr mal e então saltei em cima dos óculos, pisei-os e parti-os. Só para não os apanhar. Até para perceberem que eu era mesmo do contra. E portanto é só para teres uma ideia. De que tamanho é que foram as chineladas? Eu vim a toque de caixa para casa. O meu pai tinha umas mãos como as minhas e sapudas, aquilo doeu. Mas não faz mal, mas levei-me avante. Com 5 anos, sobes a um palco pela primeira vez para cantares numa festa de uma coletividade em Setúbal, integrado no Trio União. Sim. Ainda te lembras desse momento? Lembro-me, tenho muito presente esse momento. Portanto, o meu pai já não tocava em conjunto nenhum, porque o meu pai tocava em vários conjuntos, guitarra elétrica.
E depois fez amigos, entre os quais o meu vizinho do terceiro andar, que era o Pombinho, era baterista do Conjunto União. A filha dele, a Fatinha, que é ligeiramente mais nova do que eu, e a minha irmã, que é 20 meses mais velha que eu, cantávamos todos. E até ele disse: Ferrão era o meu pai, bora lá levar os miúdos, fazer aqui umas cantigas, o teu filho canta bem e tal. Então era eu, a mãe, uma de cada lado, a cantar os 3. E cantámos 3 canções, uma delas em inglês. Portanto, imagina com 5 anos a cantar em inglês era maravilhoso. Uma canção chamada Mammy Blue. Oh Mammy, Mammy Blue, oh Mammy Blue. O refrão era fácil, depois a outra parte não vou dizer porque já não me lembro, porque a letra que eu fiz na altura era qualquer coisa. E cantei uma canção brasileira que é: ainda gosto dela e por ela vou viver, não consigo nem fingir que ainda gosto de você. Sei a letra toda, ainda. E cantámos uma canção da Pandilha, na altura muito em voga. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia estar nada. Que era Pandilha canta em português. Eu tinha esse single, acho que ainda lá tenho, em vinil. E portanto cantámos essas 3 canções, sendo que o Ainda Gosto dela em brasileiro tinha um ritmo que eu já tocava na bateria. Eu não chegava ao bombo com o pé e fazia do flow do timbalão maior, fazia o pum, pá, pá, pum, pum, pá, pum, pum, pá, pá, pum, pum, pá, pum, pum. Eu já fazia isto com 5 anos, portanto, intuitivamente. E com o microfone assim, com o tripé, ia cantar e ia tocar a bateria. Lembro-me disso, foi em Águas de Moura, numa coletividade, isto, portanto, em 1968. Aos 11 anos, juntaste-te ao grupo de teatro do Capricho, uma sociedade em Setúbal. Sociedade Musical Capricho Setubalense, uma centenária. Corrige-me se estiver enganado, foi o teu tio Ricardo que te levou até lá? Primo direito, meu pai, meu segundo primo, sim. Que grupo era este e porquê o teatro? Bem, um dia, esse meu primo Ricardo era uma figura incontornável em Setúbal. Ele era marinheiro, portanto andava em alto mar, era barbeiro, era forcado, pintava lindamente, era um homem extremamente inteligente, extremamente desorganizado. É aquele tipo que teve no Irão como era camionista. Portanto, estava um mês no Irão, chegava cá, cheio de ouro e não sei o quê, dinheiro, pagava copos a toda a gente, endividava-se, depois tinha que ir outra vez para fora para arranjar dinheiro para pagar as dívidas, era assim. Portanto, eu tipo super desorganizado, mas ganhava o dinheiro que queria porque tinha muita habilidade, era muito inteligente. E o Ricardo, um dia, foi quem me ofereceu a minha primeira bateria. Ele vem de uma das viagens e chegou lá: tenho aqui uma bicicleta para o meu primo, está aqui a roda da frente, era o bom. Aqui a roda de trás era a tarola. Pá, eu a chorar de alegria com aquilo tudo. E depois, isto para aí aos 6, 7 anos, para a minha primeira bateria. Depois, aos 11 anos, ele um dia entra na casa: é Ferrão, é primo, diz lá o teu filho para ir ali comigo. Mas não é para ir onde? Não vai mal, vem comigo. Para o meu pai confiava muito no primo, então eu fui com o meu primo. Ele de vez em quando à tarde íamos, o meu pai era alfaiate, ele de vez em quando à tarde ia buscar a alfeitaria. Deixa lá o teu... Ele gostava muito da minha companhia. O teu filho vai ali comigo à taberna, que eu vou ali beber uns copos e lanchar. E ele vai, pronto, ele bebia um small e quase, ele bebia um pinho. Mas nesse dia, não, vou-me para a Sociedade Musical Capricho Setubalense, uma coletividade centenária de Setúbal. Chegámos lá: mestre Zoé, ouça lá que o meu primo cantar. Primo, vai lá cantar. Eu peguei na viola, sabia para aí 2 ou 3 acordes, cantei o Fado Pid, que estava em voga na altura, estamos a falar em 75, não é? E portanto no Parque Maior havia uma revista em que o Henrique Santana, filho do Vasco Santana, tinha um número que era o Fado Pid. Cá o Pid vive agora por castigo, num prédio antigo. Eram fados conhecidos, mas um medley com letras alteradas para alusivas à política. E eu sabia aquilo tudo de cor. E fui lá e cantei aquilo. Mas, vou-te arranjar um papel. E depois arranjou um papel, porque o teatro que nós fazíamos na Sociedade Musical Capricho Setubalense era teatro de revista. Teatro de revista é teatro com música, com músicos na fossa a tocar. Na fossa, entenda-se que era o sítio onde os músicos estão no teatro, ainda hoje existe. Basta ir à ópera e percebe-se que é a parte da frente do palco, em baixo. E portanto eram vários músicos, onde o meu pai depois acabou por ir tocar para a orquestra da revista. A minha mãe acabou por ir para o camarim ajudar as meninas a vestirem-se e a arrumar a roupa, etc. A minha irmã também canta muito bem, também foi cantar, e eu também fui cantar e representar, fazíamos uns papéis. Eu aprendi imenso dos 11 aos 15 anos no teatro revista. Aprendi a estar em palco, aprendi a projetar a voz, aprendi uma escola tremenda. Foi ainda em Setúbal, começaste a aprender outra coisa, que foi contabilidade. Sim, eu entrei, portanto, eu depois faço o curso geral secundário de Administração e Comércio e depois faço a opção Contabilidade para dar continuidade a esse projeto, que só acabei na Alemanha, o curso. Quando você é artista, dá jeito de saber fazer contas. O meu pai dizia: a música não dá nada, tens que ter uma profissão decente.
Tens que escolher. E então aquilo ou ia Se para o todos os liceu ou ia para a artistas escola. tivessem €1 de cada vez que ouvem essa, não é? É verdade. Mas eu ou ia para a escola comercial ou ia para o liceu. A minha irmã era mais fina, foi para o liceu. Portanto, tirou letras, sim. Podia escolher ciências ou letras. Eu era administração ou comércio. Eu escolhi comércio, portanto, era comércio ou indústria. Ou ia aprender, sei lá, coisas com carpintaria ou não sei o quê, ou ia para o comércio, escritórios, etc. Para o comércio. Ainda tive curso de contabilidade com o AZERT, com a folhinha tapada no exame para saber escrever à máquina sem olhar. E tive mesmo introdução à economia, pronto, aquelas disciplinas todas que fazem parte daquilo que sou hoje e que me ajudou muito. E a mudança para a Alemanha dá-se em que idade? Aos 17, por isso eu não tinha ainda terminado o curso. Vou para a Alemanha, casei com 17 anos. Eu casei em janeiro pelo registro. E o meu pai teve que mandar autorização para casar. E depois fiz os 18 anos em fevereiro. Quando eu casei, a minha mulher não era nascida. A atual. Mas está a dizer. E então fui para a Alemanha, sim. Era muito difícil. Portugal não pertencia à Comunidade Europeia, na altura chamada CEE. Não tínhamos autorização de trabalho nem de estadia sequer. Portanto, eu tinha 3 meses de turismo e tinha que voltar. Casei. Ao casar já adquiri... Eras quase um imigrante ilegal. Era um imigrante ilegal. Mas ao casar, a minha ex-mulher na altura, portanto, já era imigrante, já tinha lá estudado, etc. Era portuguesa, mas já tinha lá, os pais trabalhavam lá, etc. E portanto, ao casar, fiquei com a autorização, mas não podia trabalhar. Então, qual era a hipótese de ter autorização de trabalho? Davam-me a minha autorização e tiravam-na à minha mulher. Ou então arranjar um trabalho que fosse muito complicado, que ninguém quisesse. Porque aquilo era assim, nós íamos ao fundo de desemprego, portanto lá como é que se chama aqui, quando estás desempregado vais ao centro de emprego, né? Pronto. Eu fui ao centro de emprego sem falar alemão, um inglês muito atabalhoado na altura ainda, e ainda hoje é um bocadinho, mas pronto, tentar perceber como é que funcionava. E então eles disseram-me, nós aqui não podemos, já tem autorização de estadia, mas não tem autorização para trabalhar. Tem que vir aqui e trazer uma empresa que eu queira lá para trabalhar, e nós fazemos uma análise para perceber se vai para lá trabalhar ou não. Então eu arranjava com conhecimentos, porque formei lá bandas, não é? Também já vais falar sobre isso. Amigos alemães, etc. E depois conhecimentos. Sabes que as connections são extremamente importantes. Os conhecimentos e assim, vais à fábrica ali do senhor que ele vai lá. Eu fui lá e disse, sim senhor, vens para aqui trabalhar. Passavam-me uma carta a dizer que me davam trabalho. Eu chegava ao centro de emprego com aquela carta, este senhor dá-me trabalho. Eles olhavam e diziam, trabalho é este, este trabalho é bom, temos aqui um desempregado alemão, primeiro um alemão, depois se não houver alemães para este lugar, pode ser um jugoslavo ou um grego que já pertenciam à CE na altura. E só depois desses não quererem é que me davam a mim então. Ou seja, eu arranjei trabalho para ir para 3 ou 4 pessoas. E depois é que finalmente trabalhar com tricoloretes a 120 graus ficava completamente tonto entre as 7 da manhã e as 8 da manhã logo. Era o que eu ia perguntar a seguir, se a profissão de torneiro mecânico é tão dura quanto soa. A torneiro mecânico não é dura. Duro foi o primeiro trabalho que fiz nessa empresa. Por isso é que eu ia aos sábados de manhã ter com o jugoslavo para ele me ensinar a trabalhar com o torno. Porque eu sabia que se soubesse trabalhar com o torno, saía da secção onde eu estava. A secção onde eu estava era a limpeza de peças. E a limpeza de peças que vêm todas cheias daquele óleo espesso e de limalha, entravam nas máquinas onde eu estava, com aqueles banhos de químico, que era tricloretos, aquilo banhava e saía sequinha. Portanto, imagina aquilo a 120 graus, aqueles aromas que vinham cá. Tu cheiravas aquilo, andavas logo de manhã. E segurança no trabalho era para esquecer. Não, ali não, esquece. Ali trabalha-se a sério. Nas empresas metalúrgicas trabalha-se a sério. E tanto que se trabalha a sério tens 15 minutos de manhã para o pequeno almoço e meia hora para o almoço. Portanto não é agora vou almoçar e tal, depois logo vou tomar um café e vou fumar. Ali não havia nem fumar, nem para fumar tinha tempo. E portanto foi um trabalho muito duro. E eu sabia que aos sábados havia quem fosse fazer horas no torno manual, porque havia os tornos eletrónicos já e os manuais, e eu ia aprender como é que eram nos manuais. E então ia fazer umas horas aos sábados para aprender e depois pronto, já fiquei basicamente a conhecer e a fazer algumas coisas naquela área. E é na Alemanha que o teu nome aparece pela primeira vez num disco de vinil. No caso,
um single de 7 polegadas do Prestige, Exatamente. uma banda local, intitulado Mini Saia. E que banda era esta? Ora bem, naqueles tais grupos que eu fui fazendo, eu depois na Alemanha formei vários grupos. Formei os Prestige, com alemães, que era uma banda aparentemente de rock new wave, na altura. Foi no tempo dos UHF. Isto é 1982, salvo erro. Portanto, do auge da New Wave. Sim, foi quando começou aqui Rui Veloso, com a rapariguinha do shopping e o Chico Fininho, os UHF com a Rua do Carmo, depois, pronto, os táxi. E eu só ouvi esses grupos portugueses depois de estar na Alemanha, porque alguém mandava cassetes para eu ouvir. Já viste, agora era rock português e tal. E eu digo assim: olha, por acaso eu tinha ideia de já fazer isso. Até gravei aqui uma coisa que era a Mini Saia, que era. Está engraçado aquilo. E então peguei nos alemães, nos 2 alemães, eu e outro português, que era o António Amiguinho. Ele tocava baixo, eu tocava guitarra, havia um baterista e mais um guitarrista. E fomos gravar um single. Gravámos um single, um lado em alemão, que era o Berlim, Ich liebe Berlin, e o lado em português, que era a Mini Saia. Epá, está uma sonoridade muito engraçada. Eu hoje ouço aquilo e aquilo tem muita piada. Esse single está à venda naqueles sites que tipo Discogs e está para aí por 90 euros. Se quiserem, tenho lá em casa. Ainda, algumas. Mas foi uma experiência muito gira e apaixonei-me por estúdio. Pá, gravar em 24 pistas em fita de 2 polegadas. Pá, foi maravilhoso ver aquela coisa toda, perceber como é que aquilo funcionava. Foi logo outro fascínio, para além da música. E chegaste a dar concertos com os Prestige? Sim. Demos alguns concertos lá, mas nunca tivemos assim uma saída muito famosa. Mas trabalhámos. Porque eu formei depois um conjunto de baile de portugueses, no Lar Português de Zerlone. Formei um grupo de fados, Vozes de Portugal, e formei um grupo de jazz trabalhávamos no grupo de jazz, que era o Enkelmann, que era um bar, era uma cave, onde se encontravam os músicos que gostam de jazz. Como eu sou português e cantava Jobim, portanto o Desafinado, o Corcovado, Samba de uma Nota Só, Garota de Ipanema, todos os temas do Jobim, nós ensaiávamos, são temas muito jazzísticos, harmonicamente falando, e eu era o vocalista da banda, que era os Fruta Fresca. Pusemos nome em português. E eventualmente acabas por regressar a Portugal. Porquê? Era o meu grande desejo regressar. Eu nunca gostei de tudo aquilo que é frio na Alemanha. O clima, não toda a gente, mas a maioria das pessoas, muita frieza, muito pragmatismo, demasiada mecânica, demasiado cinzento para o meu gosto. Eu sou um homem latino. A minha avó era espanhola, portanto, os meus avós paternos estão sepultados na Argentina, da minha família está. Eu tenho muito, muito latino, portanto não tenho nada a ver com a Alemanha. E portanto foram 8 anos de, no fundo, tentativas de viver e sobreviver. E inclusivamente ajudei financeiramente o meu pai aos 21 anos. Emprestei dinheiro ao meu pai. Tenho muito não tenho orgulho, que o meu pai, coitado, passou uma fase má, mas tenho orgulho de ter do filho que ele nem sequer foi ao casamento, porque era o maluco, que era o doido, que era o que não queria estar, que era o que não queria, não sei o quê. E nem sequer foi ao meu casamento, porque achava, vai, casa hoje, amanhã já se separa e vem-se embora. E aos 21 anos ele precisou de ajuda e fui eu que o ajudei. E portanto, porque explicar-lhe, e a partir do meu pai respeitou-me, dizer: ser louco não quer dizer que seja desorganizado, ser louco não quer dizer que seja burro, ser louco não quer dizer que não seja trabalhador. Portanto, há loucuras saudáveis. E portanto, foi sempre a minha ideia, foi vir para Portugal. E quando o meu filho, o Leandro, faz 5 anos, eu pensei, e por experiência de outros companheiros imigrantes, se o miúdo vai entrar aqui na escola, dificilmente eu vou regressar. Portanto, ou é agora ou nunca. It's now. E portanto peguei na minha mulher do meu filho e vamos para Portugal. Vamos fazer o quê? Agora que temos os 2 trabalhos, que temos casa, que está tudo aqui organizadinho, está bem, mas o Leandro vai fazer 6 anos, vai entrar na escola e isto não vai dar. E eu na altura já tinha escrito umas canções, e na altura o Gilberto Reis e o Marco Paulo já tinham gravado canções minhas cá. E isso já tinha dado um mini rendimento na Sociedade Portuguesa de Autores, mas que já percebia que podia ganhar dinheiro com aquilo, portanto, e que já tinha alguns conhecimentos. E então peguei na família, pegámos na nossa carrinha, tipo, mesmo família. Falas das canções que o Marco Paulo cantou no Sedução, ou não? Sim, no Sedução, exatamente. 1986. Tanto Tanto Amor, Lembro-te, e qual era a outra? A outra não sei o nome, sei a canção toda, que é Na Minha Aldeia, qualquer coisa, Regressar à Minha Aldeia.
Estas canções foram a tua grande porta de entrada na indústria musical? Foi aquilo que eu fiquei com a certeza absoluta que o que eu fazia tinha qualidade. Porque quando um cantor na época bastante conhecido gravou coisas minhas, e é porque as canções tinham qualidade para ser gravadas. E ainda por cima, o produtor dele, Mário Martins, com quem estive há bem pouco tempo na casa do artista, o Mário Martins na altura era produtor do Marco Paulo, foi produtor da Amália, foi produtor do Trio Admira, do Paco Bandeira, do José Cid, do Nuno da Câmara Pré. Portanto, um homem com muito, do Carlos Paião, o homem que descobriu o Carlos Paião. Portanto, aquele talento todo ali, aquele homem dizer-me que tinha muito talento e que tinha muita qualidade, para mim foi a porta de entrada. Eu já acreditava em mim, porque eu sou muito autoconfiante, mas com o Mário Martins a dizer-me, a reconfirmar isto tudo, maravilhoso. É agora. Tu e o Marco Paulo, como sabemos, eram muito amigos. Ultimamente sim. Como é que no princípio não foi muito fácil. Não? Então. Vou-te contar uma história. Eu conheci o Marco pessoalmente na Suíça. Porquê? Porque eu vivia na Alemanha, ele foi cantar à Suíça e eu fui contratado para fazer a primeira parte. E eu, quando cheguei lá, quis conhecê-lo porque ele já tinha gravado 3 canções minhas. E eu queria saber se elas ia cantar, se ia fazer referência a isso ou não. Porque, por exemplo, eu hoje, se tiver um compositor que faça 2 músicas para mim, e se esse compositor for cantar na primeira parte do meu espetáculo, sou eu que vou à procura dele. Mas isso cada um é como é. E na altura eu procurei conseguir ir ao camarim. Você é que é o António Ferrão, você é que fez as 2 músicas. Sim senhor, bonitas e tal, pronto, mas não me passou assim por cartão. Depois, quando eu vim para Portugal, eu acho que mal aconselhado, ele ficou assim com algum receio que eu lhe fosse ir ao lugar. Alguém lhe foi dizer, o Toy agora vai ter ao lugar, tu agora vais-te embora, porque eu fui para a Valentim de Carvalho passado um tempo. Eu acho que ele ficou assustado e então não achava muita piada. Até que um dia nos encontramos num programa de televisão e eu fui falar com ele. Disse, o que é que se passa? Tal, não sei o quê. Vamos lá por aqui para as simples. Qual é o problema? E tal. A partir daí ficámos amigos. Pronto, expliquei-lhe uma série de situações. Ficou uma canção por lhe fazer ainda, porque ele pediu muito que lhe fizesse agora uma canção. E fiquei com imensa pena, porque eu acho que o Marco foi uma pessoa muito sofrida. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, aquele sucesso e aquilo foi tudo muito bonito. Não. Pessoa muito sofrida, muito influenciável. E na grande maioria das vezes, se calhar, influências más que lhe deram algum sofrimento na vida. Mas é o que é. Qual é que é a melhor recordação que guardas dele e a mais divertida? Ultimamente no programa dele, principalmente ter cantado com ele a música da novela, que ele adorava aquela música do Amor Amor, o Lado do Amor. Cantou-a comigo ao vivo, cantámos mesmo ao vivo, porque às vezes em televisão isso não é possível. Ali cantámos mesmo ao vivo. E ficou no ar a promessa de ele ir gravar uma canção minha que já não chegou a gravar. Voltando a 86, também é o ano em que lanças aquele que é o teu primeiro single, O Dias de Paz, enquanto António Ferrão. Exatamente. Que tipo de artista é que querias ser na altura? O que é que te entusiasmava? O que é que te influenciava musicalmente? Voz Tom Jones. Eu sempre fui de voz. Portanto, aos cantores da voz, a chamada voz mais pequena, que não quer dizer que seja má, atenção. Tens o melhor exemplo de todos, que é o Roberto Carlos, não tem uma voz muito grande. Ele até a falar parece estar a cantar. Cantar e falar para ele a dificuldade é a mesma, porque já tem musicalidade. É bastante interessante que fales disso, porque o teu timbre nesta canção ainda é o timbre com que tu cantas 40 anos depois. Isso é extraordinário. É verdade. Não, porque eu gosto de cantar. Eu também posso trautear, posso brincar com a voz. Aliás, eu gravei o 60 Slows, a grande maioria das canções são cantadas por mim e pouca gente sabe isso. Que foi um álbum que foi muito vendido. E eu cantei ali Massachusetts dos Bee Gees, cantei cantei quase tudo. 90, 60. Depois que fizemos anos 80, cantei George Michael, ninguém percebe que cantei Stevie Wonder, portanto. Cantaste Lambada? Cantei Lambada e escrevi. Mas estava-te a dizer que eu sempre fui de voz e, portanto, Os Dias de Paz, que é uma canção tão atual. Dias de paz vão chegar, dias de amor vão inventar, todas as guerras vão terminar e as mãos vamos dar. Se calhar está na altura de uma reedição ou não? Se calhar. Os meus filhos estão sempre a dizer: oh pai, grava outra vez isto, grava outra vez aquilo. Eu tenho imensas coisas porque nós temos rádios às vezes estão demasiado focadas no fascismo radiofónico, que é playlist, né? Só posso passar isto, não posso ir além disto. Para mim é fascismo radiofónico.
Portanto, no dia que o 25 de Abril chegar à rádio e a rádio passar aquilo que acha que é pertinente passar, porque tem, por exemplo, o Toda a Noite, que é o Coração Não Tem Idade, teve tanto sucesso e nunca passou numa comercial, numa RFM, não passa. Porque não estou naquela editora, porque não sei. Um dia hão de me explicar isso, que eu também tomo nas tintas para isso, não me interessa nada. Mas é para as pessoas saberem que, de facto, isto não é democrático. Isto não é democrático. Pronto. Mas estávamos a falar da lambada, do Sim. Dias de Paz. Curiosamente, passava na RFM com os Chicos e Slows. Porque não sabia, que o Luís Loureiro não sabia que era o Steve Young, que era o Toy, que era um pseudónimo. Sim, as lambadas, os Kaoma venderam 30 mil, nós vendemos mais de 1 milhão. Nós, o grupo Camuta. Exatamente. Nós, que não era bem um grupo, não é? Era eu e o Ricardo. Escrevíamos e fazíamos e cantávamos. Com um português açucarado do Brasil. Lambada é fogo que aquece o corpo, sensualidade numa dança de prazer. Portanto, isto é meu, fui eu que fiz. Mas hoje é engraçado, tens um português que faz exatamente, que é o Maninho, não é? Que é português e canta também com o sotaque, que é bué de giro. Tu, em 88, lanças o primeiro single enquanto Toy, que é a mulher latina. No ano seguinte, lanças o primeiro disco, Por Ti. Primeiro, porquê a mudança de nome? A mudança de nome é fácil. Eu desde pequenino lá em casa sou Toy. Os meus amigos não, porque havia E porquê o Toy e não o Tó? Não, porque eu era Toy mesmo. Eu vou-te explicar. Imagina, tu vives num bairro onde há 4 ou 5 Antónios, não é? Era o Toninho, era o Tó. Eu de vez em quando era o Toninho também. Era o Tó, era o Toni. Eu era o Toninho ou o Toy. E a minha irmã sempre me tratou por Toy, sempre. Fui para a escola, as pessoas sabiam, tratavam-me por Toy. Quando gravo António Ferrão, as primeiras entrevistas de rádio possíveis na altura, algumas inclusivamente com o Sr. António Saldo no Despertar, onde Sr. António Ferrão isto, António Ferrão, epá, eu parecia-me, aquilo não me parecia um gajo com 50 anos. E eu tinha 24, percebes o que eu estou a dizer? E porquê é que não me tratam como toda a gente me trata lá em casa? Há uma solução, é pôr o nome do disco e a partir daí as pessoas vão me tratar assim. E foi exatamente isto que aconteceu. Foi pôr o nome com que eu gostava de ser tratado. Numa das tuas primeiras grandes entrevistas ao jornal A Capital, também para a altura do lançamento do Por Ti, tu dizias: gostaria sobretudo de estudar música, coisa que apesar de tocar vários instrumentos nunca aprendi. Isso mudou entretanto? Não mudou muito. Eu sei muito mais que o que sabia na altura. Aliás, nós sabemos sempre muito mais do que ontem e muito menos do que amanhã, se estivermos atentos e se quisermos fazer por isso. Ainda não sou o tipo que pega na pauta escrita e que lê aquilo de uma perna às costas. Não, percebo. Epá, mas a minha sorte de ter muito ouvido e muita intuição leva-me a ser muito desleixado nisso. Ou seja, eu ouço um tema, pego na guitarra e toco a seguir, não... porque o ouvido vai lá buscar, não preciso que me escrevam a... Percebes? É a mesma coisa que é uma espécie de António Leixo da música. A guitarra é o instrumento com que te dás melhor? Hoje em dia o meu primeiro instrumento foi a bateria, era um instrumento que eu sempre gostei mais de tocar. A guitarra melhor, porquê? Porque a guitarra consigo-me acompanhar a cantar, a bateria não dá, não é harmónico, é só percutivo, portanto é só percussão, não... mas toco mal, piano, toco guitarra mais ou menos, bateria mais ou menos, porque a bateria é um instrumento que tens de tocar todos os dias. Eu sei o que quero fazer, às vezes já não consigo, é como jogar a bola, não é? A gente sabe como é que se faz a finta, mas a rapidez às vezes já não é a mesma que era antigamente. E portanto, como sou compositor e faço os arranjos todos agora em teclados, e depois é quem envio para os músicos para eles depois efetuarem aquilo que eu já fiz previamente em computador, é mais que suficiente, não preciso de ir além disto. Mas gostava. Especificamente neste gostava lado, muito de saber melhor tocar neste piano. teu lado como guitarrista, o que é que me podes contar acerca da jam session que tiveste há uns anos com o mestre António Vitorino de Almeida? Tivemos duas, uma em televisão mas outra na casa do Germaninho, lá em cima em Moledo. Na casa do Germaninho estávamos 3 pessoas, eu, António Vitorino de Almeida, 4 pessoas, desculpa, eu, António Vitorino de Almeida, Germaninho e João Malheiro. Estava lá o Malheiro também, estava com a gente, tinha ido jantar com a gente. E então depois de jantar o mestre senta-se ao piano, eu pego na guitarra acústica e tivemos ali a curtir bué. Curtimos bué. Isso foi gravado? Não, isso está gravado em nós. Há coisas, isto é tal e qual como a fotografia, não é? É como o meu filho dizer em Machu Picchu, dizer assim: opá, isto é muito bonito, mas a fotografia não transmite a beleza disto. Não há fotografia que chegue. E portanto é exatamente, há coisas que não vale a pena, que são só nossas.
E não é preciso partilhar com toda a gente. E não é uma questão de egoísmo, é uma questão de memória e de ficar. Mas depois também em televisão, no programa da Maria Elisa, também aconteceu o mesmo. Também o mestre tocou ali umas coisas, também toquei ali umas coisas. Num programa, não foi o da música Pimba, foi outro, sobre poesia. E tenho um grande carinho pelo mestre. Grande carinho, mesmo. Tenho saudades dele. Já falámos aqui do Festival da Canção. Tu participaste primeiro em 1990 com a Mais e Mais. Sim. Novamente em 1991 com a E Até Quando. E é sobre esta segunda participação que eu quero falar, porque à altura disseste uma coisa curiosa quando ficaste em 6º lugar, que foi: os portugueses são cerca de 10 milhões enquanto os júris são muito menos. Exatamente. E isso lembrou-me das palavras da Enca, que foi uma das concorrentes deste ano, que ficou em último na votação do júri e em primeiro no televoto, que depois, em entrevista à Blitz, disse: o júri não me deu pontos, mas é o público que vai comprar bilhetes. Tu alguma vez te sentiste injustiçado pela crítica ou até mesmo pelos teus colegas de profissão? Bem, já abordámos aqui a questão das rádios elitistas. Primeiro, o público é quem paga para julgar. Portanto, é o júri mais competente. Segundo, ninguém tem o direito de avaliar arte. A arte é avaliada no tempo, é intemporal. Portanto, só daqui por 100 anos é que vamos saber o que é que era arte e o que é que foi moda. Não é por acaso que continuamos a ouvir Beatles. E não é por eles terem o Yellow Submarine com 2 acordes, que deixam de ser bons. Portanto, é muito complexo. É evidente que tem que haver, esta sociedade tem que trabalhar, tem que funcionar, tem que haver, pronto, este gajo percebe de música, vai ser júri. Mas agora depois são os gostos. Ora, gostos não se discutem, alguns lamentam-se. Ou insultam-se. Mas na verdade, o público é que é o grande para julgar, ponto final. Agora, a gente vai dizer assim: lagosta é melhor que termoço. Epá, mas eu gosto mais de termoços. E agora? Não é? Epá, mas isto é bom, é com champanhe. Epá, mas eu se calhar gosto mais de imperial. Por acaso é o contrário, gosto mais de champanhe, gosto mais de lagosta. Estou um bocado fino, não é por mal, mas gosto. Mas também percebo se não gostasse, não é? E portanto, depende um bocadinho da nossa educação, da nossa educação cultural ao longo da nossa vida. E obviamente que depois também depende dos interesses, porque o problema quando tu tens pessoas a fazer julgamentos, há sempre, ou poderá haver sempre, interesses por trás. E isso é que me pode incomodar. Não estou nada a desconfiar de ninguém nem de coisa nenhuma. Estou a dizer o que pode acontecer. E nada melhor sempre pôr o público a votar. O público decide. Mas o público não percebe música. Espera aí, mas o que é perceber de música? Mas o que é que me diz a mim que esta música não é só moda, passa a ser arte? Porque se daqui por 100 anos os meus bisnetos cantarem isto era arte. Porque não morreu. O que é intemporal é arte. A arte fica, a moda passa. E, portanto, é o tempo que julga, não são as pessoas. E outra coisa, eu não ganhei esses 2 festivais, mas eu estou aqui. E não preciso dizer mais nada. Mas, mantendo nesta temática, há um livro, e eu sei que tu não gostas deste título, nem o utilizas para descrever a tua música, que se chama O Pimba, que é da autoria do Francisco Manuel Marques, autor de uma tese de mestrado que tinha por base a canção com o mesmo nome do Emanuel, que deu o nome ao género. E no prefácio, escrito pelo professor João Nazaré, pode ler-se: não pode e não deve haver preconceitos em ciência, que é uma citação do Emile Durkheim, mas pode e deve haver uma ciência dos preconceitos. Tu achas que há algo de elitista na forma como algumas pessoas falam da chamada música ligeira? Sim, há com certeza. Há com certeza. Tal como, olha, na roupa também há. No jornalismo. Eu acho que se quiseres usar o adjetivo pimba, podes, no sentido depreciativo da questão. Não, eu estou a usar mais porque este é o único livro que eu via falar sobre música ligeira. Não estou a dizer, mas se quiseres usar o adjetivo pimba como sentido depreciativo, que é aquilo que me parece no início, que foi a partir daí, foi um bocado de isto é pimba, era uma coisa. É assim uma mistura. Tal como há 50 anos se chamava pop chula. Sim, é uma coisa entre o brejeiro e o isto é um bocadinho. Tem graça nenhuma, isto é fora de moda, é ridículo. É um bocadinho entre o brejeiro e o ridículo. E portanto, se esse adjetivo, se o querem utilizar na música, podem utilizar na política, no jornal, em tudo, não é? Não gosto, sinceramente não gosto do adjetivo, não gosto de adjetivos depreciativos. Acho que nós não precisamos de rebaixar ninguém para mostrar aquilo que somos. E portanto,
eu respeito da mesma forma o Nel Monteiro que respeito da mesma forma o Rui Veloso e o mestre Vitorino de Almeida, porque são seres humanos, fizeram um trabalho e esse trabalho foi reconhecido pelo público. Ponto final. Porque a letra não diz nada. Pronto, então vou-te dizer, as grandes obras de Beethoven e de Mozart também, as letras também não diziam nada, porque era só música. E a música já transmite sentimento. A música já transmite exatamente a emoção que nós queremos sentir no momento. A música pode nos fazer sorrir muito e pode nos fazer chorar. Porque a música é a linguagem mais universal do mundo, nem sequer precisa de letra. A letra é apenas um componente. Agora, que tu podes usar a canção como arma, como diria a cantiga é uma arma contra a burguesia. Lembras-te disto? Lembro. Tanto nesta situação como noutras é o povo quem mais ordena. Exatamente. Portanto, a cantiga pode ser efetivamente uma arma, mas também pode ser um objeto, entre aspas, de diversão, de boa disposição, de passatempo. A música é a linguagem mais universal. Tu transmites emoção só com música, não precisas sequer de letra. Agora, também às vezes dizem, mas o poema, espera aí. Um poema é um poema. Uma letra pode ter poesia, mas tem que ser uma letra, tem que ter musicalidade. Tu não podes pegar num poema cheio de us e is e pôr a música, que aquilo depois não tem musicalidade. Tu tens o melhor exemplo que eu conheço dos últimos tempos, Ari dos Santos. Conseguia fazer letras com muita poesia, coisas muito bem feitas, mas com a mecânica certa, com a métrica certa, com as vogais abertas nas alturas certas. Já que falámos do jovem, o Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes. É preciso... Tu tens o Algerot, por exemplo, às vezes não é preciso... São formas percutivas... Há percussão no que se está a dizer ou não dizer. Não é? No jazz usa-se muito. A linguagem jazzística não diz nada. Diz apenas aquilo que é preciso musical. E, portanto, quando tu encontras palavras que façam sentido e até que rimem e que tenham a mesma forma de percussão, então é o ouro sobre azul. Agora venham-me dizer, porque o amor rimar com dor e o caixão rimar com o coração e o não sei o quê. E qual é o problema? Mas qual é o problema? Não percebo. Quer dizer, eu percebo que às vezes há pessoas que estudam tanto para conseguir alguma coisa, não conseguem, ficam e podem eventualmente ficar com alguma frustração, mas não precisam de achincalhar os outros só porque eles não conseguiram. Isso acontece muito na nossa sociedade. Eu não consegui, estudei tanto e este gajo do nada pega numa cantiga e diz nós pimba e faz um sucesso. Pois é que chegar às pessoas às vezes é muito mais coração do que transpiração. Chegamos a 96. Eu, tendo nascido 10 anos antes, é neste ano que eu entro em contato com a tua música sem o saber. E imagino que para muita gente que vai ouvir este episódio do podcast também não saiba. A pergunta é, como é que se deu o convite para escreveres, entre outras canções, para a Ana Malhoa, o Começar no A do Super Buereré? Ora bem, eu conheci a Ana Malhoa, ela tinha para aí 10 ou 11 anos. Eu costumo dizer que andei com ela ao colo, agora já não consigo. Não é porque eu não consigo, não tenho a força, porque ela não me deixa, estou a brincar, porque eu sou amigo da Aninhas. Conheci a Aninhas muito nova e disse ao pai dela, Zé, para quem fiz também muitas canções já, Zé, a tua filha tem um potencial, a tua filha um dia vai apresentar um programa de televisão, porque ela é, juro que disse isto, o Zé é testemunha. Estávamos na cave da Discossete na altura, no estúdio, e eu estava-lhe a dizer isto, a miúda tem uma forma, tem uma maneira, tem um brilho especial, é uma figura carismática. E a verdade é que ela com 16 anos vai para o Bareré, e na altura... Eu disse, o Zé veio ter comigo, eu queria uma canção assim para apresentar, não sei o quê. Vamos já fazer isso. E fiz o Começar no A, a letra e a música. A miúda foi para o estúdio e gravou, ainda hoje é um sucesso. A minha mulher brincou com essa música. E foi um desarrancar-se, aquilo correu muito bem. Fiz mais músicas para o Bararé, mas essa ficou. Alguma vez pensaste em fazer um álbum só para crianças? Mandaram-me no outro dia uma coisa do canal Panda a pedir autorização para fazer uma versão exatamente do Começar no A, uma coisa mais, já autorizei, está tudo certo. Sim, eu tenho muito público miúdo. Tenho crianças de 4 anos que me adoram, e isto também tem a ver com o programa do Taskmaster, que realmente também já lá iremos. Entrou na casa das pessoas, e os miúdos, talvez por aí, muito apreço para mim, não sei, eu tenho qualquer coisa de infantil, mas eu tenho mesmo qualquer coisa de infantil. E adoro conviver com miúdos. Isto hoje em dia dizer conviver com miúdos é uma coisa muito estranha, mas eu adoro conviver com miúdos. Tu, sendo um artista que já percorreu todo o país,
Quase todo mundo. À boleia também das muitas festas populares que se realizam no nosso país, qual é que foi a situação mais divertida que já te aconteceu numa destas viagens ou atuações? Epá, olha, aconteceu uma vez, parámos numa bomba de gasolina. Eu tinha um Peugeot 404, coisa assim. Tínhamos um Peugeot, pronto. Parámos, estou a ver a imagem, por isso estou a falar, estou-me a lembrar disto. E de repente vejo um casal de velhotes. E o autocarro foi-se embora. Epá, eu, o João, que ainda hoje é o meu braço direito, é uma companhia, é que conduz o meu carro há 30 e tal anos. E eu, o João a conduzir, e a minha ex-mulher, e eu mais 2 miúdas que faziam parte do coro da banda. Portanto, íamos os 5 no carro. E o casal de velhotes, portanto, iam numa excursão qualquer, o tipo lá da excursão pegou no autocarro, arrancou e os velhotes ficaram nas bombas de gasolina. Sim, vamos embora, metam-se lá para aí para dentro. Os velhotes dentro do carro, arrancámos atrás, qual é o autocarro? Não é este e tal. Diz, é este. Lá passámos à frente, 4 piscas, não sei o quê, pronto. Lá conseguimos. Isto foi engraçado porque são coisas que nos acontecem na vida muito, muito interessantes. Coisas de espetáculo. Eu comprei uma máquina de fumos, ainda trouxe da Alemanha uma máquina de fumos das primeiras a óleo, porque antigamente era gelo. Só que aquilo precisava estar meia hora a aquecer para depois começar a trabalhar. Então nós chegávamos ao espetáculo, punhamos a máquina de fumos ligada para começar a aquecer e íamos jantar. E quando íamos de jantar aquilo, a primeira canção arrancava com o fumo, aquele efeito especial do fumo, não é? Na altura era muito em moda, eu hoje detesto isso. Mas o que é que acontece? Foi no Alentejo, eu acho que foi em Valde, onde a mula, dizem que a mula pariu. Isso foi muito falado na altura, porque as mulas são estéreis. Valde. Já me lembro. Foi no Alentejo. Fomos jantar, deixámos a máquina. Quando começa a aquecer, começa logo a deitar um fuminho, como a dar sinal que já está quente. Nós estamos a jantar, chegámos para o espetáculo, dizem vocês tiveram uma sorte. Então, aquele começou deitando fumo, mandámos uns baldes de água para aquilo não arder. Já me aconteceu isso, acho que foi em Baltar, ali perto de Passos Ferreira, também há muitos anos. Também fomos lá fazer uma festa e eu tinha um PAzinho mais pequeno. Quem fazia o som na altura que a Dulce Pontes começou com a Canção do Mar era a Oferson do meu amigo Pinto. E eu estava no Porto, fui jantar à casa da Fátima Caldeira com o Tony e estava lá o Pinto. E o Pinto a gravar sou a aparelhagem da Electrovoice, aquelas coisas grandes e tal, bom, a luz e não sei o quê. E disse: olha, tens isso tudo, amanhã vou cantar aqui perto, aqui ao pé de Passos Ferreira, pedias-me fazer som amanhã. O que é que foi? Dás-me 100 contos e eu vou-te fazer som, dou-te os 100 contos e vais fazer som. Pronto. Montou aquilo tudo. Aquilo começa a cair uns pingos de chuva e não sei o quê, ele pôs plásticos. Entretanto, quando subíamos os faders, fazia zzz, zzz. Isto não há terra, falta de terra aqui, diz à Comissão de Festas, preciso de terra. E eu fui dizer: olha, ali o senhor do som diz que é preciso de terra, foram buscar uma caminhonete de terra. Portanto, já me aconteceram, eu estou-me assim a lembrar de algumas. Uma vez no Figueira da Foz, Caras Direitas, ali em Buarcos, fui convidado para ir lá cantar e tal. Eu uso lentes de contacto, mas não usava. Eu até aos 33 anos não usei nada. Usava óculos, mas quando ia cantar, porque os óculos, como sabes, com a transpiração escorregam. Exato. E isto é lixado. E portanto eu tirava os óculos para cantar. Via mal. A minha mulher dizia: vês mal, mas vês sempre as gajas ali à frente. Era o que ela dizia. Mas à frente era mais fácil, né? Lá atrás é que não. E então fui cantar. Então eu, à tarde, fui fui brifar aquilo tudo, né? E o palco, quantos degraus? Eu acho que contei mal os degraus, porque à noite, quando vim descer os palcos para ir ao público, espalhei-me ao comprido. Mas levantei-me logo, pronto. Tenho assim algumas histórias engraçadas. Qual é que foi a interação mais bizarra que já tiveste com um fã? Epá, eles hoje... Olha, eu acho piada aos cartazes. Por exemplo, eu comecei a divulgar isto porque numa entrevista saiu, e eu, como não tenho nada para mentir, nós fumamos erva no Natal. E então os cartazes, em vez de faz-me um filho, era faz-me um filtro. Que eu achei imensa piada. Outros, que era quando foi aquilo da melancia, está-se mal. Parte da minha melancia, também me parece. Agora, ultimamente, houve uma muito engraçada: põe a tua cerveja no meu congelador. Portanto, são coisas muito interessantes. As pessoas têm criatividade e eu acho muita piada a isso. Epá,
já tive desde miúdas jovens a desmaiar, uma coisa que já me aconteceu. Eu não sei se estão a gozar comigo, se é mesmo verdade, mas foi mesmo verdade. Já me desmaiaram nos braços, já choraram de emoção de me estar a abraçar. Eu fico um bocado sem jeito. Isto é quando me dão presentes, eu não gosto de receber presentes, fico sem jeito nenhum. Acho que as pessoas têm todas as dificuldades na vida e estão a gastar dinheiro e a se calhar, percebes o que eu estou a dizer? Sim. Pronto, fico sempre sem jeito. É a mesma coisa quando as pessoas têm reações demasiado fortes. Fico um bocado embaraçado. Não sei como é que é de reagir. Já me aconteceu isso. Já. Sendo tu uma figura pública, tens sempre muitos olhos em cima de ti. Volta ou não volta, a tua vida privada encontra espaço nos mídias, etc. Há nova gente, disseste em 2021 que este interesse pela tua vida privada é sinal de que as pessoas gostam de ti. A pergunta é, isso não se torna incomodativo a dada altura? Torna muito, principalmente para a família mais próxima, não é? Os comentários hoje nas redes sociais, as pessoas são muito cruéis e, portanto, por mim não há problema nenhum, façam à vontade, que eu até gosto de ler, até me dá vontade de rir de alguns, mas às vezes são cruéis e principalmente para a família, não é? Porque quando falam de ti, estão a englobar os teus filhos, os teus pais, a família. E isso é muito complicado. Eu já te conto uma história daqueles bonecos que davam na televisão, o Contra-Informação. Sei. Quando foi à casa do Toy, eles fizeram no Contra-Informação com um macaco que era um macacói. Não sei se te lembras disso. Sim. Aquilo aparece em 2 episódios e depois nunca mais apareceu. Eu fiquei chateado. Disse aquilo era giro, era uma forma de promoção. Bem, um dia estou a jantar. Calhou em conversa. O meu pai estava lá. Diz o meu pai: acabaram com aquilo, sim senhor, que fui eu que fui lá e disse para acabarem com aquela porcaria. Ele não disse porcaria, disse. Então, mas porquê, pai? Então, porque aquilo os bonecos são retratos de pessoas e o teu era um macaco e tu não és nenhum animal e portanto eu obriguei-os a acabar com aquilo. Portanto, estás a ver, até reagiu sem eu saber. Eu depois vim a saber isto mais tarde. Mas em relação aos mídias também é um facto que sim. Mas... Eu até tinha um contraponto, que é a Chappelle Rowan, que é uma das maiores estrelas pop norte-americanas da atualidade. Insurgiu-se recentemente contra os fãs mais abusivos, chegou até a ameaçar abandonar a música, e nas redes sociais e nos mídias houve quem a apoiasse, mas também houve quem a apelidasse de ser mimada por querer traçar uma fronteira entre ela e os fãs. Quando se é um artista de sucesso, ou quando se é famoso por outro motivo qualquer, tem que se estar preparado para abandonar toda e qualquer privacidade? Sim, aliás, eu quando casei com a minha atual mulher disse-lhe sempre: tu agora escolhes hoje se queres aparecer ou não, porque no dia que tu apareces uma vez já não vais dizer que não a seguir, e portanto tens de tomar decisões. Tu podes dizer: eu não quero aparecer nunca, e nunca apareces, mas se apareces uma vez já estás a abrir a porta, e ao abrir a porta dificilmente o consegues. Agora, na verdade, sim, mas isso é um sacrifício bom. Por exemplo, a diferença, eu estou no restaurante a jantar e depois há N comportamentos. Há um que eu detesto, que é estarem ao longe a filmar e a tirar fotografias. Uma pessoa está a comer e nós topamos. Aí já parece que já estás como num jardim zoológico, não é? Não é bom. Isso não é bom. Eu digo sempre às pessoas e apelo sempre: venham ter comigo, tirem a fotografia comigo, não se ponham a tirar fotografias de longe. Esse não gosto. Depois há a pessoa que, uma pessoa está com a boca cheia, tira lá uma fotografia comigo e tal. Portanto, depois há a pessoa que tem o bom senso de aguardar, estava à espera que o senhor acabasse de almoçar para vir aqui pedir para lhe tirar uma fotografia consigo. Portanto, há N comportamentos diferentes. Há aqueles que são muito mais agradáveis que outros. Em relação aos comentários, os positivos são sempre muito agradáveis, ficamos muito agradados. Os negativos servem-nos para... Alguns servem para rir e outros servem para perceber que há 3 motivos porque é que falam mal de ti. O primeiro é porque gostavam de ser como tu. O segundo é porque gostavam de fazer o que tu fazes. E o terceiro é porque gostavam de ter o que tu tens. Não é só em Portugal. Tu encontras palco para cantar. Já tocaste, por exemplo, só em 2022 tocaste em Angola, tocaste em França, tocaste na República Dominicana, Estados Unidos. Quando atuas no estrangeiro perante uma plateia que será inevitavelmente, diria, composta por imigrantes, sentes um grau de responsabilidade acrescido, no sentido de dares um concerto em Portugal, é para os teus fãs, estas pessoas estão sempre em contato com a tua música. Quando dás um concerto para imigrantes, tu és um símbolo do país onde eles já não moram. A representatividade, quase como um embaixador. Essa responsabilidade nós temos que tê-la sempre. E por isso há um discurso muito mais patriota, não nacionalista. Há que diferenciar as coisas. Eu gosto do meu país, mas gosto que o meu país receba bem quem vem de fora. E portanto,
uma mensagem patriota, obviamente, tentar levar o máximo possível coisas que possam matar saudades, porque eu próprio fui imigrante e sei sentir isso muito bem, e essa é uma responsabilidade crescida. Outra ainda é que na grande maioria das vezes já não canto só para portugueses, e portanto já sabemos que há sempre portugueses onde eu vou cantar, mas que também há nativos desses locais. Eu, por exemplo, em Angola cantei o Badebé em fado, porque o Gilmário disse: tens de cantar o Badebé e fumar erva de melange. E eu fumei erva de melange e fiquei a ver estrelas. Mas só depois de cantar. Mas antes cantei, fiz o meu repertório, não é? Tínhamos 3.000 pessoas, entre muitas delas angolanos, que nem sequer conheciam Portugal, tinham alguma noção da música portuguesa. Mas depois, quando eu peguei no Badebé, que era uma música em voga na altura de lá, e depois transformei num fado, eles acharam muita piada. Foi muito giro. Já cantei no Japão, por exemplo, sem portugueses a assistir, portanto, comunicar mais ou menos em inglês, sendo que o meu inglês já não é muito bom, os japoneses ainda é pior que o meu. Mas cantei fado e a música lá está. Os japoneses adoram fado. Depois, na República Dominicana, portanto, eu adoro cantar em espanhol. Como já disse, a família do meu pai está toda na Argentina, a família da minha mãe está toda em Espanha, e portanto eu tenho muito de hispânico em mim e gosto muito de cantar em espanhol. E portanto tento sempre, além de, não é? Portanto, falo alemão. Portanto, quando vou à Alemanha, os imigrantes, há sempre os amigos que são alemães e que estão na festa, e portanto canto um bocadinho em alemão. Em França também. Wirklich? Ja, sicher, warum nicht? Du kannst Deutsch sprechen. Não. Em francês também falo francês. A Itália também gosto de cantar, e adoro cantar italiano, porque acho que é uma língua que já tem música, não é? Só a falar já parece não a cantar. E portanto a responsabilidade acrescida é nestes dois níveis, de trazer a Portugalidade aos portugueses, mas também de dar algo de nosso e de conhecimento nosso e de respeito por quem está naquele país, que é daquele país, dar-lhe um bocadinho daquilo que é dele. Falando de responsabilidades, tu em 2010 disseste que dentro de 10 anos serias presidente da Câmara de Setúbal. Disse em 2010? Disseste isto em 2010. Estúpido. E este ano disseste que o serias daqui a mais 10 anos. Portanto, estás a adiar a responsabilidade. É 10 em 10. Já, vê lá, ainda não sou presidente, já estou a ser político, já estou a mentir. Não, a ideia, eu nunca pensei. Isto é como tudo. Quando tu tens 20 anos, achas que um gajo de 60 anos é velho. E quando tens 50 anos, pensas, afinal... Quando tens 20 anos, achas que um gajo de 35 é velho. Pois, E portanto eu achava aos 50, 10 anos, quando tivesse 60 anos, isto está mais calmo. Não, eu estou com mais trabalho agora. E portanto eu tenho que aproveitar enquanto tenho trabalho, porque é o que eu mais gosto de fazer, é de cantar. Agora, presidir a Câmara da minha cidade, adorava. Eu estou agora num projeto com a Maria das Dores, que se está a candidatar independente. Eu estou na lista, não elegível, porque não vou ter tempo para... Mas ao mesmo tempo tentar acompanhar de certa forma o processo, até para ir tomando conhecimento de alguns processos em termos de autarquia, para um dia, quando lá estiver mais perto de ser presidente, já ter algum conhecimento das coisas. Quero aprender as coisas boas, as más não quero. E aí será presidente de Toy ou presidente de Ferrão? Não, o Toy será sempre o Toy, portanto não tenho problema nenhum com isso. Agora, o meu nome é António Ferrão, também tenho muito orgulho nisso. Na introdução, eu mencionei o facto de teres conseguido devorar uma melancia em menos de um minuto. Como é que é a dinâmica entre os concorrentes do Taskmaster longe dos olhares das câmaras? É maravilhoso. Para já, nós estamos a fazer as provas e não podemos depois falar delas. E estamos juntos, tem sempre produção ao pé, não podemos, estamos proibidos. Então brincamos muito, divertimos-nos e contamos histórias, e às vezes a espera é um bocadinho maçadora. Porque as provas podem demorar 1 minuto ou 1 hora, depende da prova, depende de quem está a fazer a prova. Por exemplo, o mesmo concorrente pode fazer uma prova em 2 minutos e o outro a seguir demora para aí meia hora, porque a dinâmica foi diferente. E isto às vezes provoca uma curiosidade imensa, sendo que eu por acaso não sou muito curioso, mas para quem é curioso é muito complicado, e há colegas que são muito curiosos. Como é que foi? Conseguiste? Fizeste? Não se pode falar, não se pode. Quem é que é o mais curioso? Quem é que é o pior nesse aspecto? Muito curiosa era a Inês, na altura. A Inês AP era muito curiosa. Gosto muito dela, muito curiosa. É que eu achei que foi mais curiosa. A Madalena, de certa forma, também. O resto, não. O Gilmário, a malta que trabalhou comigo no programa. O Cândido não é muito curioso, o Gilmário também não. E qual foi o momento mais divertido que passaste no programa? Em prova foi aquela que fiz juntamente com o Cândido, do caixote do lixo.
Eu até falo francês, mas o canino não percebe francês. À droite, à gauche, à direita. Porque eu tinha que dar as instruções em francês e ele de olhos vendados é que me ia empurrar. Só que o terreno era muito complicado e aquilo só tinha 2 rodas, o caixote do lixo. Eu sou um bocadinho pesado, um bocadinho a favor. E o homem dizia: fatigué, recuperé, dizia ele. Pá, foi muito divertida essa prova, muito divertida. E fora do contexto de provas? Maravilhoso. Eu gosto muito do Cândido, identifico-me muito com ele. Acho que temos algo em comum. Uma loucura saudável, penso eu. Para terminar, como é que celebraste a subida do Vitória à primeira divisão regional? Ainda não tive tempo de celebrar, não tive tempo de ver nenhum jogo este ano. Estou muito triste com isso, não ter conseguido. Mas estou muito contente o Vitória ter tido os resultados de 8-0, 9-0. Era bom que fosse assim na primeira nacional. Mais do que seres presidente da Câmara de Setúbal, não está na hora de candidatares a presidente do clube? Nunca me meteria no futebol em termos profissionais. Nunca. Acho que o coletivismo é uma coisa muito interessante. E já no coletivismo, às vezes, tu fazes e mesmo assim és criticado e às vezes sem ganhar nada. No futebol envolve milhões. E quando envolve milhões, misturar fanatismo, clubismo com negócio é o que se vê. Basta olhar para aquilo que nós vemos. Basta olhar para aqueles jogos que nós achamos que... Como é que ele não viu este lance? Porquê é que o defesa deixou passar? As apostas, sei lá. Hoje em dia o futebol envolve... O negócio são muitos milhões. E isto... Há uma célebre história, porque as pessoas não se vendem. E são muito sérias e muito honestas. Mas há uma célebre história no avião de um senhor que pergunta a uma senhora ao lado: a senhora por 50 milhões de euros fazia amor comigo? E ela olha para o senhor, pensa: 50 milhões? Fazia. Passado meia hora: a senhora por 50 euros fazia amor comigo? Eu não sou nenhuma prostituta, desculpe. A resposta já deu há bocadinho, agora é tudo uma questão de preço. E isto é um bocadinho o que se passa às vezes. As pessoas são realmente... Mas é tão apelativo ali a maneira de ganhar dinheiro que é complicado. Eu não me quero meter nisso. Passamos agora para os temas da semana. No passado fim de semana, a Vila Minhota de Barroselas acolheu a 25ª edição do SWR Barroselas Metal Fest, festival dedicado ao heavy metal, sobretudo na sua vertente mais extrema. A Blitz esteve lá e entre os 40 artistas que por lá passaram, destacou o concerto dos noruegueses Dodheimsgard, uma avassaladora muralha de som. Os alemães Ahab e os também noruegueses Vedbuenzende foram os mais destaques, com menções ainda a bandas como Black Curse, Vulvectomy ou Hell Reaper. Toy, esta temática é um isco lançado por mim, porque eu não te vou deixar sair daqui sem falares da tua amizade com o Trivium. Meu amigo Matt. Teu amigo Matt. Quase à vontade de chorar. É uma pessoa incrível. Isto começou por causa de um amigo comum, Moraes. O Moraes, como diz o Matthew. Pois o Moraes jogava lá uns jogos na Twitch, ou como é que é aquela coisa, e jogava com o Matt, também é jogador disso. E eles conheciam-se, e depois o Moraes era fã do Strivium e era fã do Toy. Eu não conhecia o Moraes também. E ele disse ao Matt: play Toy. E ele lá naquelas coisas que ele fazia na internet começou a trautear: vou beijar, vou dançar, vou... aquelas brincadeiras. Eles vêm a Portugal e o Moraes começa a dizer: porque é que não vais? Que eles vêm cá. E o Matt teve muito que... porque depois na Mega FM eu fiz o Until the World Goes Cold, fiz uma versão mais unplugged desse tema e ele ouviu e gostou. E a partir daí comunicámos, ficámos com o número de telefone, começámos a comunicar. Ele veio a Portugal e eu fui convidado para ir ao concerto dele. Entrei em palco, cantei, gravámos o tema, foi editado num dos álbuns do Trivium, o Toda a Noite, o Coração da Idade, onde ele canta em português. E bem, ele quer ser português e pediu: arranja maneira, eu quero ser cidadão português, quero a cidadania. E agora nesta última visita deles... Nesta última visita tivemos mais tempo, já estive com eles. Levaste-os a Setúbal? Não, jantámos, eles não saíram de perto do hotel. Jantámos passa a publicidade no Estado dos Presuntos, meu amigo Pedro. Fomos lá comer, eles adoram a comida portuguesa, estavam super radiantes. Fiquei a saber um bocadinho mais. O baixista é de origem italiana, portanto são americanos, claro, já nem fala italiano. O outro guitarrista, o que parece mais louco, é o mais calmo de todos.
O baterista é uma grande malha, um miúdo muito, muito bom. E o Matt é um homem do desporto, é um homem da paz, é um homem do tai chi, pá, é um tipo fantástico. Conheci por videochamada as filhas, têm 2 gêmeas, 2 meninas. Pá, ficámos amigos. Não temos eu não tenho tempo às vezes para a família, quanto mais para os amigos, mas pronto, de vez em quando trocamos as mesmas mensagens. Eu gravei um tema que ainda não saiu, que se chama Mais e Muito Mais, que é muito heavy metal, onde o Matt tem a voz dele no refrão. Portanto, está para sair. Vai ser mais uma surpresa. Quem me vê nos concertos, no meu concerto, heavy metal não tanto, mas pá, canto Queen, canto Bob Marley, gosto de fazer um bocadinho de Joe Cocker e portanto tenho. Cantas rap, que eu já devia fazer rap. Faço muito improviso, muito hip hop, portanto. Eu lembro-me de um concerto teu nas festas de São Pedro da Alverca, que tu fizeste um rap dedicado à tua família da Castanheira. Ai, foi Castanheira Ribatejo, meu primo Manel e minha prima Rosarinha, exatamente. Muito bem, estavas lá. Estava lá, eras tu. Não, devia estar muita gente. Os Bon Iver editaram no passado dia 11 de abril o seu 5º álbum de estúdio, Sable Fable. Na Blitz, Mário Rui Vieira fala de uma maldição luminosa do amor, atribuindo 4 estrelas a um disco que parece marcar um reencontro com as raízes mais cruas do projeto. Para o jornalista, Justin Vernon, líder da banda, continua todos estes anos depois a cantar amores semitrágicos como poucos. O que conquista neste álbum é uma renovação daquela sua capacidade de nos fazer vibrar com uma lágrimazinha sempre à espreita. Ora, tu és um tipo eclético. Qual é que é a coisa mais surpreendente que podemos encontrar na tua playlist? Ou na tua coleção de discos? Se calhar o Vai ao Castigo, que é um tema já muito ousado, muito... Não, mas fora do teu trabalho, uma coisa que tu ouves, que gostas de ouvir... que não seja meu. Que não seja teu e que as pessoas fiquem surpreendidas quando tu te dizes que gostas desse artista. Pá, é inevitável, gosto de Trivium, é inevitável, mas... A minha banda favorita de sempre, por causa do som do David Gilmour, foi Pink Floyd, sempre. Pá, aquele álbum, o Wish You Were Here, o Dark Side of the Moon, eram sempre as minhas inspirações. Chegaste a vê-los quando cá vieram? Não consegui, da pena minha. Uma das músicas preferidas é o Time, e gosto do Us and Them. Pá, sei lá, eu gosto mesmo de Pink Floyd. Gostava muito de Genesis, gostava muito dos Yes, principalmente. O princípio rock sinfónico também. Muita gente está a ouvir isto assim, peraí, mas eu ia para a casa do meu primo Luís ouvir Bob Marley. Vamos a falar em 1976, 77. Daí é que vem a ervinha no Natal. Não sei se é daí, mas eu acho que há coisas que só se devem fazer a partir de uma certa idade. Eu comprei moto há 2 anos e comecei a fumar erva. Peraí, fumo para aí 2 vezes por ano ou 3, uma festa, mas só depois. Eu acho que há coisas que só se devem fazer depois de 50. Porquê? Porque já temos suficiente capacidade de perceber até que ponto é que podemos equilibrar as coisas. Porque quando se é jovem tem-se tendência ao exagero. Até que ponto é que pode correr mal? Pois, e tem-se tendência ao exagero. Por exemplo, ter moto quando se é miúdo é para acelerar, agora não, agora é para passear. Coisas extravagantes é para exagerar, não, é para desfrutar. Eu nem sequer fumo, portanto não sou fumador, fumo só nas férias ou no Natal. É equilibrar, e nós a partir de uma certa idade ganhamos esse equilíbrio. Por isso é que há coisas que só se devem fazer depois de uma certa idade. Mas estávamos ainda a falar de música. Havia uma banda que eu gostava muito, Focus, não sei se conheces. Sei. E depois da flauta também, pronto, uma banda muito boa, muito boa. Aquilo era muito bom. Pois é a bateria, que é o meu sonho, não é? Que é o meu instrumento de eleição, porque só uso mais a guitarra porque a bateria não dá para me acompanhar, sendo que no rap já dá. Tenho vários, e gosto muito de fado, muito. Tenho uma paixão enorme pela Carminho, de quem sou amigo ainda por cima, e já tive a oportunidade de partilhar com ela, eu na viola e ela a cantar na casa de amigos, portanto são coisas só nossas. Sei lá, isto nunca mais acaba. Música para mim é Bossy C, também sou amigo dele, temos muita coisa em comum. E depois há gente muito boa em Portugal a tocar. Tu vais aos bares hoje em dia, tens músicos excelentes a tocar em bares, gente muito boa, com muita qualidade.
A minha banda nasceu por causa de músicos de bar. Comecei, eu tinha um bar em Setúbal, os Hakuna Matata iam lá tocar, e hoje ainda tenho, desde há 20 e tal anos, o mesmo baixista e o mesmo guitarrista. É verdade. E o mesmo teclista. Passamos agora para os concertos da semana. Arranca esta quinta-feira, 1 de maio, nova edição do Gouveia Art Rock, que levará até à cidade de Beira nomes sonantes do rock progressivo como os Big Big Train, Bill Bruford, ex-baterista dos Yes e dos King Crimson, Richard Thompson dos Fairport Convention ou Courtney Swain, entre outros. O festival decorre até 4 de maio. No campo do metal, o Massacre Metal Fest leva até Ados Loucos no concelho de Vila Franca de Xira, nomes como Speed Demon, Bleeding Display ou Corpus Christi. Acontece a 3 de maio. Os Lumineers atuam na Mel Arena em Lisboa a 2 de maio e nesse mesmo dia Jorge Palma estreia o espetáculo 3 Palmas na Mão em Lolé. O Party Sleep Repeat realiza-se em São João da Madeira a 3 de maio com nomes como Bugarins, Memória de Peixe ou Vai à Praia, e a canadiana Tate McRae apresenta-se na Mel Arena a 7 de maio. Toy, em que palcos é que poderemos encontrar nos próximos tempos? Onde é que eu vou estar? Que dia é hoje? Dia 30. Dia 30 de abril. Amanhã, ali no Jamor, festa da UGT, Dia do Trabalhador, concerto às 4 da tarde com a minha banda. Dia 1. Dia 3, vou ser o Rei Dom Dinis na Feira Medieval de Torre de Moncorvo. Depois às 11h30 em Felgueiras. Depois às 3 da manhã na Day After em Viseu, discoteca. Dia 4 à noite em Sesimbra. Isso é o que eu sei de cor. Dia 5. Conta-me lá essa de ir ser Dom Dinis. Fui convidado. Ai flores do Verde Pino. Fui convidado para ser El Rei Dom Dinis na Feira Medieval. Portanto, Dom Dinis o Lavrador mandou plantar o Pinhal de Leiria, para quem não sabe, fica a saber. E vou ser Rei Dom Dinis. E tenho aí umas falas para decorar que não vou ter tempo, portanto vai ser à minha maneira. E lá vou estar durante todo o dia 3. Depois à noite arranco, canto em Felgueiras às 11h30 e na Day After às 3 da manhã. Vou beijar, vou dançar, Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao Toy por se ter juntado a nós. O meu nome é Paulo André Cecílio. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como de costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. Toy, o microfone é teu. Magro de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, mião na altura, triste de faixa ou mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais, letal veneno. Devado incensador de 1000 deidades, digo de moças 1000 num só momento, e somente no altar amando os padres. Ex-bocage em quem faz algum talento. Saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento. Na nossa versão, num dia em que se achou cagando ao vento. Esta é a versão bocage. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Ah, Portugal! Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar.